Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana e esse é o Papo Entre a Gente. Aqui, cada conversa é diferente. O tema são as pessoas e, claro, o papo entre a gente. Prepare-se para um papo descontraído, cheio de insights e boas risadas. E aí, vamos lá? E aí, estamos hoje em mais um episódio do Papo Entre a Gente, hoje com ela, que eu conheço há mais de 10 anos, que foi a minha professora, ela que é psicanalista, filósofa, Thalita. E botafoguense. Muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço muito ter me chamado, tô muito contente, por essa nova empreitada, parabéns. Muito obrigada. Thalita, eu te conheço há muito tempo, mas pra quem não te conhece, você pode se apresentar pra gente, por favor? Eu me chamo Thalita, é um nome que tem uma simbologia que eu adoro, né? É um chamativo em aramaico, a menina, é um nome que me lembra, né, a minha condição feminina, essencialmente é uma menina, e que também tem uma questão aí ligada à Bíblia, né? Um dos milagres. Então, Thalita cum, Thalita levantas. Eu não conheço isso. Eu tenho um certo apreço pelo meu nome. Uhum. E é um nome diferente, né? Quer dizer, no Brasil até que a gente tem bastante, né? Mas aqui em Portugal, onde nós estamos, não conheço muita gente, Thalita. Eu sou Thalita, Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Né? Sou de São Gonçalo, que também diz muito sobre mim. Sou gonçalense, fiz boa parte ali da minha adolescência, até a adolescência em São Gonçalo, depois eu fui pro Rio de Janeiro. Sou brasileira, sou professora de filosofia, com 16 anos eu entrei na faculdade de filosofia. Caraca! Foi a minha escolha de vida, né? Arrisquei a filosofia, eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, me apaixonei pela mitologia grega. E eu achei que seria maravilhoso, né? Fazer isso profissionalmente, imagina. E aí eu fui estudar na UERJ, fiz filosofia, né? Especialização em filosofia moderna e contemporânea. Alguns anos depois me tornei analisanda, né? Foi na condição de analisanda que eu descobri a psicanálise. Até então eu era uma descrente da psicanálise. E nesse processo eu fiquei alguns anos também, até que fiz formação em psicanálise e depois de algum tempo de formação comecei a atuar também como psicanalista. Então acho que tem essas identidades que eu poderia me apresentar, professora de filosofia, né, psicanalista, diria filósofa também, porque tem um pensamento crítico que é o de mesclar vários pensadores, e eu acredito que essa também é uma condição importante da minha identidade. É isso, basicamente, como eu me enxergo. Mulher brasileira, gonçalense, botafoguense, psicanalista, professora de filosofia, sou ex-professora. Não, porque você ainda me ensina muito, então pode categorizar como professora ainda. Olha, muito obrigada, é um prazer enorme você estar aqui, já dando, né, continuidade ao que você comentou dessa amizade, né? O fato de eu pensar que a minha professora de 10 anos atrás viraria uma amiga muito, muito próxima minha aqui em outro país, em Portugal, me deixa muito feliz. Você foi uma das primeiras pessoas que soube dessa ideia do podcast, que me incentivou também, então eu fico muito feliz e fico muito contente também de ter mais uma filósofa aqui no podcast, porque o primeiro episódio foi gravado também com a Sara, pra quem não escutou, que também é filósofa. Mas, Thalita, focando, então, antes de tudo, no início, né? Como que a gente se conheceu? Exato. Você sabe que eu adoro dizer, eu sempre te apresento a minha ex, porque eu tenho um orgulho imenso, né, da Giovana. E eu fico assim, minha ex-aluna, como se eu tivesse alguma participação nisso. Não, a Giovana não tem, mas eu adoro dizer minha ex-aluna porque é quase aquela sensação assim de... É uma emoção, assim. Eu tenho uma amiga Giovana, sim, lógico, né? Mas eu olho e falo assim, caramba, eu lembro da Giovana quando era minha aluna. Né? Toda estranha. Toda estranha. Na verdade, eu falo toda a história que a gente... Todo o processo de história que a gente tem, né? De você ver alguém ali, né? É engraçado, né? Mas vou te corrigir porque você falou que você não teve nenhuma participação na formação, mas teve sim, porque eu lembro do dia que a gente teve uma aula antes com outra professora, que a gente viu um filme X que falava sobre questão de estupro de menores, e aí ficavam defendendo o cara, porque a menina foi no lugar, a menina disse sim, mas depois ela disse não, então a culpa era dela. E eu lembro que a sua aula foi logo depois, então você fez o meu despertar feminista acontecer. Então, existe uma grande participação aí pra quem eu sou hoje também e com os valores que eu tenho. Óbvio que eu não vou desmerecer a criação dos meus pais, né? Mas, sim. Mas não, principalmente no ensino médio, eu acho que a gente aprende a construir valores
que às vezes em casa não são muito foco, digamos assim, antes em casa mais a questão da educação, da ética mais geral, assim. Aquela né? socialização primária, a professora, a socialização primária. Exato, e depois na escola a gente aprende a botar esses valores na prática também, né? Então, olha, a minha primeira pergunta pra você é isso, você foi professora do ensino médio, só que você sempre foi a professora diferente, a professora que a gente buscava também como amiga, não no sentido de, eu não respeito ela, eu vejo ela de igual para igual, mas eu vejo nela um acolher, eu vejo nela alguém para quem eu possa correr. Porque na escola a gente sabe que muitas vezes estão os adultos contra os adolescentes, né? E você não, você sempre foi uma aliada pra gente. O que te faz enxergar o aluno como essa forma de cooperação e não essa forma de poder, eu mando em você e você tem que ficar quieto e baixar a cabeça? Então, quando eu fui trabalhar com adolescentes, assim, eu saí muito nova pra trabalhar quase da mesma idade, né? Um pouco depois da adolescência. Eu nunca pensei em um adolescente como um ser diferente. Já começa por aí, né? E eu sei que é uma fase muito difícil, inclusive, você falou dos seus pais, né? É um momento que a gente começa a perceber que os nossos pais não são aqueles ideais que a gente tinha, né? Pai não é tudo aquilo que a gente imaginava, a mãe não é tudo aquilo que a gente imaginava, são pessoas. Exato. São filhos, são mulheres, homens, são pessoas que têm problemas, são pessoas que têm, né, características próprias, podem ser muito bons em uma coisa, muito ruins em outras, não são completos como a gente imaginava quando é criança. Então é um processo não só de descoberta de si, mas é um processo de descoberta do outro, de uma desconstrução do outro, que é uma quebra. Você olha pra tua família e fala, tudo aquilo que eu achava que era o meu castelo, né? Não é assim, né? Tem uns quartos aqui, tem uns lugares vazios na nossa casa, nesse castelo, né? Não tá mobiliado do jeito que eu imaginava. Nem tudo é o castelo do conto de fadas. Então, eu vejo a adolescência como um processo de desconstrução. E construção de um sujeito a partir dessa desconstrução. Mas eu nunca vi como alguém completamente diferente, né? Nem criança eu vejo assim. Porque a sociedade tem muito essa coisa de colocar o estigma naquela marca, assim, não, isso aqui é uma criança. Então, a criança com leite, né? Não vale nada. Não vale nada. Ela não participa da mesa, ela não participa da sala, ela não participa do mundo, né? O adolescente também, é como se fosse aquela coisa à parte. Então, pra mim, já partia disso. Eu sempre vi meus alunos de hoje, adolescente, como alguém como eu, só tem menos idade. E que tá passando por um processo que eu passei, que todo mundo passa, que é um processo muito difícil, né? E que a gente passa em outros momentos da vida. Isso é interessante também, né? Pensar. Porque também é uma grande ilusão achar que só na adolescência a gente passa por isso. Cara, eu adolescente achava que com 30 anos eu ia estar completamente. Eu também imaginei. Também imaginei. Eu também. Eu lembro exatamente disso. Eu falei, caramba, cheguei aos 30, calma aí. Falta 5 anos pra resolver a minha vida inteira. Não, eu tinha toda a minha vida planejada até os 29. Deu tudo errado. Spoiler, deu tudo errado. E aí é isso, assim. A primeira coisa que eu percebi é que eu não via o adolescente como uma pessoa diferente de mim. Isso me fazia uma professora diferente de alguns outros professores que tinham essa relação de poder. Como se o adolescente fosse um menor, não fosse uma pessoa completa. Acho que é essa a ideia que as pessoas têm. Ainda não é uma pessoa completa. E eu partia sempre do pressuposto, é uma pessoa. Ponto, né? Ponto. Quando a gente vai se completar, né? Eu acho que, na real, a gente é que nem aquela teoria da bola que sempre tá quicando metade do que... Sim. Então, a gente nunca vai se completar, por mais que a gente busque. Acho que a grande graça da vida também é isso, né? É sempre ir cortando essa metade do que falta pra você chegar à completude, mas você nunca vai chegar teoricamente. Não, essa falta na psicanálise, na filosofia, algumas correntes a gente diz, né? Completude é morte. O sujeito só é completo quando ele morre. Até ele morrer, pouco antes dele morrer, ele tá incompleto. A condição humana é de falta. E aí, essa é a grande angústia, né, que movimenta a gente. Achar que em algum momento a coisa vai estar resolvida. É a ilusão que a gente tem que movimenta a gente. Mas assim, e aí... que eu percebi na adolescência também era uma coisa que, pra mim, na filosofia, dando aula de filosofia, eu também lecionei muitos anos, leciono sociologia. Uma história até muito curiosa, eu fiz muitas horas de sociologia e descobri, eu sempre fui muito desorganizada. Então eu me formei com mais horas do que necessitava. Eu não percebi que eu tinha me formado. É uma história horrenda, assim, porque geralmente a gente, né,
fica ali Quantos contando. créditos faltam? E aí eu tinha feito demais. E eu não percebi. E não era que eu era apaixonada, todo mundo, você gosta muito de estudar? Não, gente, eu precisava, já não aguentava mais. E eu fiz muitas horas de sociologia. Teve um tempo que a gente podia se licenciar, né? Você era autorizada a dar aula de sociologia, até por falta de professores. Se você tivesse tantas horas, eu tinha. Então eu dava aula de filosofia e de sociologia por isso. E aí nesse processo de dar aula para adolescentes, o que eu percebia na filosofia e na sociologia é que o adolescente tem uma condição também, não é uma condição, é com o passar da idade, a gente fica cada vez mais constrangido pela vida, digamos assim, né? A gente começa a dar uma importância também exagerada. É o tempo faz isso, faz a gente pensar que tem uma sabedoria, talvez, que vai uma certa acumulando. arrogância que, assim, o adolescente, ele também é arrogante, mas ele é arrogante no sentido de questionar. Isso pra filosofia é muito bom, porque, assim, o adolescente estava disposto a perguntar, a falar, a debater. Eu sempre falei isso, assim, dar aula para adulto às vezes é entediante pra mim, porque o adulto tá ali, né, anotando, e tudo que eu falo, amém. O adolescente não, discordo, isso aí tá errado. Não, não sei o quê. E faz aquela pergunta pra desmontar você, porque ele tá... Isso... Atrevido, né? Esse atrevimento é muito bom pra filosofia. Se esse atrevimento vem também com a abertura de visão de mundo, né? Com a possibilidade, que é outra coisa também que o adolescente tem bastante, né? Ele não sente que ele sabe de tudo, apesar das pessoas acharem que os adolescentes são arrogantes, sabe? Não, eles são abertos a diálogo. Que era muito bom para as aulas de filosofia, então eu sempre adorei dar aula para adolescente. Uma turma lotada de adolescente para mim é um sonho. Dá para você construir, eu percebi isso com os anos, mais facilmente uma construção crítica, porque ele tá mais aberto para isso. Então eu sempre gostei desse atrevimento da adolescência, né? Desde que eu comecei a lecionar. E você acha que mudou alguma coisa, talvez, desses 10 anos pra cá, com essa geração que tá cada vez mais dentro mesmo da rede social, com mais informação, literalmente bombardeada o tempo todo? Que eu acho que na minha época não era tanto assim. Não. A gente expunha mais do que era exposto a coisas. A gente postava mais coisinhas assim, mas não tinha todo esse mundo, assim, cheio de informação instantânea, chegando em vídeos de 15 segundos te explicando sobre qualquer coisa. Você acha que mudou uma dinâmica dentro de sala de aula? Eu acho que mudou a dinâmica. Tem uma coisa que primeiro, é muita informação. Então, o aprofundamento tá cada vez mais difícil. Uhum. O sujeito tem muita informação, mas ele não aprofunda nada. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que é a capacidade de conectar vários conhecimentos. Uhum. Isso essa nova geração tem. Eu acho algo admirável. Ele consegue, em segundos, conectar várias coisas, como se ele tivesse o superpoder de isso aqui ligado a isso, ligado a isso. Eles são muito criativos. Você dá um celular na mão de um adolescente, ele faz... Se você der liberdade também, né? Porque tem isso, né? A gente quer, às vezes, estruturar e normatizar o adolescente e vai acabar tirando dele aquilo que é o atrevimento criativo, digamos assim. Mas eles têm essa capacidade. O problema eu sinto que tem menos aprofundamento. Uhum. E isso realmente é uma coisa que eu tenho percebido. Eu ainda dou aulas, né, pra vestibular. E eu tenho percebido. Então é um ou outro que consegue aprofundar mais. No geral, super conectam os assuntos. Você fala um assunto, nunca novidade. Porque eles já viram em algum lugar. Um repertório muito grande. Um repertório muito grande, mas eles não conseguem aprofundar. Uhum. Porque o aprofundamento precisa que você tenha atenção. Então, o que hoje eu considero mais complicado no processo educacional? A atenção. Porque eles não têm atenção por muito tempo numa mesma coisa. É muita informação ao mesmo tempo. Então, eles ficam muito entediados. Tédio é uma palavra de ordem. Tudo deixa muito entediado. Porque se dura um tempo a mais... Tem um TED. Pra você manter hoje em dia, por exemplo, já era difícil, mas você manter a atenção de um adolescente é mais difícil. A atenção dele na aula, a atenção dele no assunto. E às vezes não tem a ver com o fato dele não gostar do assunto. Porque os professores às vezes tomam isso como algo pessoal, né? Não tá... Fulano não quer nada. Não, ele realmente é bombardeado por informação o tempo todo. E, gente, olha a gente rodando o dedo em rede social. Então, a gente já não tem, às vezes, a paciência. Eu percebo isso. Eu fiquei com uma tolerância muito menor de atenção com o passar dos anos por conta do uso de tecnologia. Sim. A questão do vezes 2, do áudio do WhatsApp. Nossa, eu lembro que eu rezava todo dia pedindo que houvesse... Eu lembro o dia que isso veio, em 2021, que eu acordei e vi no meu celular que eu podia botar o vezes 2. E a sua vida mudou. Toda. Então, eu voltei pro vezes 1.
é importante. Eu voltei justamente porque eu sou acelerada, eu já estava acelerada e eu percebi isso, eu não estava mais com a atenção. Então hoje eu pego uma turma e eu sei que eles aguentam ali. Antigamente eu dava aula de 1 hora direto, sem parar. Agora a minha tendência é fazer pausas. Ritmo Pomodoro, 20 minutos, para, dá uma pausa, toma um café, faz uma piada, qualquer coisa, mais 20 minutos. Porque eu sei que a atenção dispersa muito mais rápido. E eu acho que isso tem a ver com essa questão da geração do celular, do smart, né? De segundos. São segundos. O imediatismo cada vez mais imediato, né? Cada vez mais instantâneo, né? Sim. E um problema de interpretação também, isso eu percebo também. Porque como você não aprofunda, como você mantém na superfície, você tem informação, você não tem, de fato, um aprendizado de conteúdo. É diferente. Eu posso estar muito bem informada e não saber absolutamente nada daquilo que está sendo falado. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem mais interpretar porque elas não têm um aprofundamento da questão. Elas sabem aquilo superficialmente. É quase rodapé, nota de rodapé. O pessoal brinca que as gerações mais velhas não interpretam, né? Recebem fake news. As mais novas também. Elas têm dificuldade enorme de interpretação de texto e imagem. Não é só texto. Eu lembro que quando eu estava ainda no ensino fundamental, tinha uma imagem que era para interpretar numa prova de português, que era o Cristo fazendo assim. O que eu tô fazendo é o sinal de pegar carona, né? Que é um joinha. E era alguma coisa criticando, alguma coisa assim. E eu lembro que eu botei, o Cristo tá dando joinha pro Rio, porque é muito feliz. Porque eu não sabia que isso significa pegar carona. Então, eu imagino que cada vez mais isso tá ficando mais difícil. E ainda nessa questão da educação, o que a sala de aula te ensinou sobre o ser humano? Nossa, a sala de aula me ensina, né? Não é me ensinou, eu tô no processo, tô aprendendo com a sala de aula. Isso. Né? Primeiro me ensinou essa coisa de que eu já tinha uma intuição, né, de que as pessoas eram pessoas, elas só tinham idades diferentes. A gente lida com gente, com as suas histórias particulares, com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, com as suas personalidades. Então a sala de aula me ensinou a pensar, a ver o sujeito ali, né? E a ter uma noção de alteridade que eu não tinha antes. Porque eu tinha muita questão da empatia, de olhar pro outro como se fosse pra mim. A sala de aula me permitiu amar o diferente. Eu acho que se eu não tivesse me tornado professora, eu não teria tanta... É uma certa compaixão também, né? De olhar pro outro, assim, na diferença e tanto amor pelo outro na sua diferença. Porque é isso, você tá lidando com um monte de gente, cada um com uma personalidade. É muita gente. E todo mundo diferente. E se você quiser todo mundo igual, botar todo mundo na mesma forma, você vai se frustrar. Primeira coisa, é super comum na educação esse professor frustrado, né? Ele fala assim, essa turma não deu certo. É porque ele quer a norma, ele quer todo mundo ali. Então eu tive que perceber que, até mesmo pra me proteger dessa frustração, e até porque é uma realidade, todo mundo ali é diferente. Então eu tive que aprender a amar a diferença. A minha história de amor com a sala de aula passa pelo que ela me ensinou, necessariamente. Que ela me ensinou a amar o mundo através da diferença. Não daquilo que é parecido comigo. Então eu consegui aprender a lidar com muita gente diferente. Graças à sala de aula. Incrível. Você diria então que a sala de aula é um microcosmo da realidade? Totalmente. Às vezes eu falava assim, tinha aquele aluno, né? Aquele típico aluno fundão e tal. Aí o pessoal fala, pô, Thalia, você gosta? Eu falei, cara, eu gosto. Como é que eu não vou gostar? O sujeito é completamente diferente, ele desorganiza. E a sociedade é isso, né? Você tem aquele que é diferente, aquele que é organizado, aquele... Funciona assim. Eu seria uma pessoa bem menos tolerante se eu não tivesse passado pela sala de aula. Não só como aluno, porque como aluno, às vezes dá pra você ficar no cantinho. No seu grupinho, no seu grupinho, e não... Agora, quando você é professor, não tem como você ficar no seu grupinho seguro. A visão é até diferente, a perspectiva, né, é de frente pra todo mundo. É de frente. Então vai ser assim, ou você vai gostar dos grupos nas suas diferenças, porque você não pertence a nenhum, ou você não vai gostar daquilo. E aí não tem como você ficar numa sala de aula. Como é que você vai ficar? Aprendi muito com a sala de aula. Aprendi a viver. Posso não ser... assim, a melhor pessoa do mundo, mas acho que eu seria muito pior, assim, seria uma pessoa realmente muito mais limitada em termos amorosos mesmo, porque de amor, da condição de amar o outro na sua diferença, se eu não tivesse passado pela sala de aula como professora. Porque é uma doação muito grande ao aluno também. Sim. Não é simplesmente você entrar numa sala e passar um conteúdo, né? Isso qualquer um faz, né? Exatamente. É um processo... de olhar o outro, de olhar as particularidades do outro, de olhar o tempo do outro. Gente, cada um tem um tempo. Os alunos passam por dificuldades em momentos diferentes. Tá numa sala de aula é perceber a diferença e respeitar a diferença. É um aprendizado.
Te faz muito humano, né? Lidar com muitos humanos. Faz. E agora, aproveitando essa pergunta para trazer da sala de aula um pouco mais para a vida pós, digamos assim, do ensino médio, você acha que essa relação professor-aluno pode virar uma amizade real, como foi a nossa, sim? Porque você tem outros alunos que viraram seus amigos também. Ou você acha que é uma coisa mais excepcionais, digamos assim? Não, acho que pode. Assim, não durante... É difícil, por exemplo, você se tornar amiga de um aluno enquanto ele é teu aluno, dentro da formalidade hierárquica da escola. Ou da universidade. Porque existe uma hierarquia e uma relação de poder. E essa hierarquia, essa relação de poder, dificulta muito essa relação da amizade. A gente é amigo fora dessas relações, né? Quando a gente coloca essa hierarquia, é muito difícil. Mas acho que sim, acho que quando sai dessa condição, aí a coisa pode acontecer. Como aconteceu comigo, com você, né? Eu tenho outros ex-alunos também que são muito próximos, né? E que foram todos contatos que eu acabei, assim, encontrando, revendo. Aí você acaba, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um café. Aí você já tinha afinidade com aquela pessoa, você sabia, porque tinha afinidade com a pessoa antes. Só que existia aquela relação, né? De uma certa separação, mesmo por conta da hierarquia e da relação de poder. E que agora, não tendo isso, é possível criar uma amizade. Concordo totalmente com você. Claro que assim, eu não seria amigo de todo mundo. Não, posso, respeito. Mas eu não seria amigo de todo mundo. Lista amiga. Mas acho que tem sim. E é um processo muito legal, né? Porque você olha assim e você fala, nossa. Eu lembro, às vezes, eu falo, gente... Que doideira, né? Que coisa. Porque tá fora... Por exemplo, às vezes você adora alguém do teu trabalho, mas é teu chefe, alguma coisa do tipo. Não tem como, é uma relação hierárquica. É quando aquilo sai dali, você fala, pô, é meu amigo, né? Eu, inclusive, passei por isso também em trabalho, assim. Você é colega de trabalho, você não é exatamente amigo. Tem e que depois... formalidade ali, né? Tem. E aí, depois que eu saí daquele determinado trabalho, esses colegas se tornaram amigos íntimos. Eu acho que, assim, a amizade, ela pode surgir em qualquer lugar. Mas é importante que exista uma igualdade pra ela surgir. Uma igualdade de condições, assim. É isso, né? Eu sou teu amigo, não porque eu tô sendo obrigada a ser teu amigo, ou porque você manda em mim. Eu sou teu amigo porque eu quero ser teu amigo. Exato. Né? O que eu ganho com isso? Ansiedade. Mas é isso. Bom, você comentou também que hoje você atua como psicanalista. E você comentou no início como foi um pouco desse trajeto. Você pode explicar como foi esse fluir da filosofia para psicanálise? Da filosofia, eu cheguei na filosofia através da minha paixão pelos livros. E eu cheguei na psicanálise através do sofrimento. Condição humana. Me ferrando. Como que eu cheguei à condição, né? É a condição humana. Então, assim, a curiosidade me fez filósofa, mas foi sofrimento que me fez psicanalista. Tive um momento difícil na minha vida, e aí eu já conhecia a psicanálise, mas eu era da galera da filosofia, assim, extremamente racional, né? Eu olhava aquilo ali, um certo cientificismo, né? Eu olhava assim, não, isso aqui não. E aí eu decidi tentar. E eu lembro, quando eu cheguei na minha primeira sessão de análise com uma psicanalista famosa, lacaniana, né? Dura. O famoso corte lacaniano. Passei por tudo isso. Tive uma formação lacaniana, passei, não sou, mas passei, né? E eu lembro que eu não chorava. Eu tava passando por um período muito difícil, eu não conseguia chorar. E eu desmontei, assim, que eu abri a sala na lista, né? Foi uma sessão inteira eu chorando. E quando eu acabei de chorar, acabou a minha sessão. Ela falou, se você quiser, você volta semana que vem pra chorar mais aqui, né? Foi um acolhimento no acolhimento, assim. Eu percebi aquele lugar como um lugar seguro, de alguma forma, pra eu trabalhar as minhas questões, né? Então, num primeiro momento, eu não sabia da psicanálise. Era uma coisa que estava fora do meu saber. E eu fui experimentar a psicanálise. Então, eu senti a psicanálise antes de saber a psicanálise. E foi um processo realmente muito importante pra mim. E foi muito interessante como eu percebi esse processo da linguagem, né? Da fala. Como a gente organiza a linguagem, né? E faz emergir esse inconsciente. Esse outro que habita na gente, que é, né? A gente tem essa presunção de ser senhor de si mesmo, de saber de si mesmo. E é muito saber, né? Muita presunção de saber. E a gente, no final das contas, descobre que nem sobre si mesmo sabe tanto. E foi muito importante pra mim esse processo, porque me desconstruiu também ali. Eu falei que em outros momentos da vida a gente se desconstrói, né? Então, naquele momento, a psicanálise me desconstruiu. Tirou aquela idealização que eu tinha sobre mim mesma, sobre o mundo naquele momento. E quando eu percebi, a psicanálise tem muito disso. Quando eu percebi, depois de algumas sessões, eu tava agindo no mundo de uma forma diferente. Nada mudou, mas eu mudei. E isso fez toda a diferença pra minha vida. Não é que eu deixei de sofrer. A psicanálise não acaba com o sofrimento. Ela pode diminuir o sofrimento. Porque essa ideia que a gente tem de não sofrer na vida é uma ilusão.
Então, o meu sofrimento diminuiu. E isso foi muito bacana pra mim. Ao ponto de, depois de alguns anos, porque eu fiz anos, eu conversando com a minha analista, né? Ela falou, filosofia, né? É interessante, esse link da filosofia com a psicanálise. Por que você não vai estudar isso? Aí eu fui estudar, fui fazer a formação. E foi aí que eu me tornei psicanalista. Então, são muitos anos ali de psicanálise. Primeiro como analisanda, experimentando, sentindo a psicanálise, depois sabendo a psicanálise. Entendendo o funcionamento dessa terapêutica. Máximo. Isso que você comentou, que a sua psicanalista falou, você tem isso da filosofia, porque você não vai estudar. Você em algum momento se deparou com um dilema entre algo que a filosofia diz e a psicanálise diz completamente diferente? O bom da filosofia é que a filosofia diz um pouco de tudo, né? Muitas coisas. Muitas coisas. Então, assim, dificilmente você vai achar um ponto que não tenha sido abordado pela filosofia. Inclusive, eu dou muitas aulas fazendo essa relação. Então, assim, mostrando como a filosofia é precursora da psicanálise. Com Schopenhauer, que o próprio Freud cita, com Nietzsche. Então, aquela galera, os pensadores ali do século XIX, transição ali, 19 para o 20, existencialistas, eles são muito importantes para a psicanálise. Inclusive, tem uma abordagem psicológica da existencialista. Essa galera da filosofia, de certa forma, antecipou, né, trouxe ali um olhar que depois a psicanálise desdobrou como uma teoria. Então, que massa. Eu mais descobri elos do que dissonâncias. Dissonâncias, sim. Que bacana. Sim. E boa parte do meu trabalho hoje é investigar como a filosofia foi uma precursora da psicanálise. Uau! Pô, que máximo isso é bacana. E o que você comentou de a filosofia de estudo é até uma coisa que quando eu converso com a Sara, eu falo, mas o que é verdade? Ela depende de quem que você tá falando, que falou que é verdade. Depende de quem, exatamente, depende de quem. Todo mundo diz uma coisa e no final nada pode ser refutado, né? Porque a filosofia é isso, é pensar de formas também diferentes, não? Depende se você acha que é Veritas, que é Muná, que é Aletheia, depende do que você chama de verdade. E a gente busca respostas, mas com o tempo a gente acaba tendo mais perguntas. Você acha que as perguntas são as respostas? Imagina essa coisa do saber, né? Eu sempre tive muita vontade de saber. E a filosofia me trouxe um olhar muito bom, que é a arte de perguntar. Você não sabe de nada se você não pergunta direito. Então eu sempre falava isso pros alunos, né? Não sei se você lembra, eu falava assim, seu namorado saiu, como que você vai descobrir o que se passou? Você tem que fazer a pergunta certa. Cara, eu lembro muito. Então assim, seu namorado saiu, voltou, você quer saber o que aconteceu. Você tem que perguntar direitinho, porque senão você pode... Se você não perguntar... Então, hoje em dia... Saiu e voltou quieto. Saiu e voltou quieto. Você tem escolhas a fazer ali. Aí você perguntou, e aí, como é que foi, né? Esse aí, como é que foi? Então eu posso... Não, você tem que saber perguntar, né? E aí eu falava muito com os alunos, porque muitas e muitas vezes eu percebia isso, assim. Os alunos erravam em provas, não só na minha disciplina, em todas, né? A gente faz isso na vida. Não exatamente porque a gente não sabe a resposta, mas é porque a gente não perguntou direito. A habilidade de perguntar é uma sabedoria, é uma parte importante da sabedoria. Com certeza. Então, fazer perguntas... Hoje em dia, então, com a tecnologia, com chat, né? Com IA, eu diria que saber perguntar é a coisa mais importante do conhecimento. Porque a gente tem muita informação, mas se você não pergunta corretamente, essa informação não vai chegar até você. A gente lida hoje humano-máquina, né? Para conhecimento. Tá todo mundo aí com IA na mão. Mas não vai saber usar porque não sabe perguntar. E aí, no final das contas, você tem todo o conhecimento possível ali, naquela máquina, e ao mesmo tempo não tem, porque você não sabe o que perguntar, como perguntar. Você tem a Enterprise aí, mas você não sabe dirigir. Não sabe dirigir, exatamente. Então, hoje, mais do que nunca, eu diria que perguntar é mais importante do que responder. Responder, a gente dá muitas respostas. Agora, perguntar, se você pergunta direitinho, você sabe melhor. É verdade. Então, a dúvida é uma forma de sabedoria, no final das contas. A dúvida é a base para a sabedoria. Se não tem sabedoria, você não tem dúvida. Não tem saber se não tem dúvida. É muito doido, porque no final das contas o saber acaba deixando muita gente tão arrogante, mas você acaba ficando cego, porque o que te traz saber é a humildade de assumir que você não sabe. É a humildade socrática, né? Só sei que nada sei. A pessoa que faz filosofia e se torna arrogante, ela não tá fazendo filosofia. Porque se ela se torna arrogante, ela não tem mais como perguntar. E aí acabou. É a antifilosofia. A base da filosofia socrática clássica é a humildade diante do conhecimento.
É a humildade de perguntar. Por isso, voltando aos adolescentes, né? Por que eu gosto de dar aula para adolescente? Porque o adolescente pergunta. É verdade. Então, no final das contas, eu encontro mais sabedoria, às vezes, num adolescente do que num pós-graduado. E uma coisa que eu fiquei na cabeça é que o saber, né, liberta. E você acha que existe algum tipo de saber que prende? Esse saber que pressupõe uma verdade absoluta, da ignorância. Que é o saber, na verdade, que prende você no mundo de certezas. Esse saber que não pergunta. O saber que não permite pergunta. O saber dogmático. O saber é um saber ignorante. Ele te prende. Ele te prende a uma concepção de mundo, de vida, de tudo. Imagina que coisa chata, uma pessoa que nunca vai conseguir... Não vai, e assim, seres humanos são seres vivos. Eles precisam da mudança. A gente muda constantemente. Se você fixa o seu conhecimento ao ponto de nunca permitir nenhum tipo de questionamento, esse saber te prendeu. A pessoa pode ser um doutor, um PhD, um pós-doutor. Então, essa pessoa que não se permite mais perguntar sobre nada, não dialoga com nada, né, com outras pessoas, ela tá mais presa do que nunca. É verdade. E agora mudando um pouco de assunto. A gente se reencontrou, né, aqui em Portugal. Na real, a gente se reencontrou em Paris. Ai, gente, foi em Paris. Foi num dia de jogo do Brasil. Sim, o Brasil perdeu. Sim, o Brasil perdeu. O Brasil nos perdeu. Caramba. Eu lembro disso. Lembro. A A gente gente se reencontrou em Paris. Foi muito num café aleatório. em Paris. Porque você já estava morando aqui em Portugal, eu fui pra Paris visitar um amigo que também foi seu aluno, e eu vi, acho que no Instagram, que você estava em Paris, eu falei, eu também tô em Paris. E eu imediatamente falei, eu também tô em Paris. E a gente se marcou de se encontrar, a gente se encontrou, depois a gente foi de um bar pro outro, fomos ver o jogo. Gente, mas não me convidem porque eu vou, entendeu? Esse é uma coisa que eu tenho falado muito. É isso, vamos, não sei, vou. Isso é ótimo, vamos. Então, a gente se reencontrou em Paris, né, mas a gente mora em Portugal. E o que mudar de país te ensinou sobre você mesma? Porque a gente sabe que é uma grande revolução. Nossa, então, quando eu tava ali naquela fase da minha vida que eu achava que já sabia, a presunção de saber, né? Eu me coloquei nesse risco que foi migrar. Risco eu digo porque é você sair do seu lugar de conforto. Completamente. Né? E por mais que a gente esteja em Portugal que fala a mesma língua, é uma cultura completamente diferente. Ah, mas teve todo o processo de colonização, a gente herdou traços culturais, herdou alguns traços, mas a gente é muito diferente culturalmente. Eu levei um bom tempo pra entender que não estavam brincando comigo. Eu achava que os portugueses brigavam o tempo todo comigo, era o jeito de falar. Um ano, eu achava assim, gente, mas ninguém gosta de mim nesse lugar, estão me tratando mal. E aí eu comecei a perceber que eles agiam assim entre eles, porque a forma de falar é muito mais dura, seca e direta do que a nossa. A gente dá uma volta, tô aqui tagarelando com vocês há um tempão, a gente dá uma volta pra falar das coisas. A gente enfeita tudo. O português é sim, né? O português é sim, não, acabou. E aí migrar foi uma descoberta pra mim de um monte de coisa. Eu passei por vários processos assim de construção de uma... Não é uma nova identidade, mas eu peguei alguns quartinhos ali, o elemento da casa, né, da minha identidade, e dei uma reformada, né? Tive que me adaptar em algum momento, tive que olhar. A sala de aula me ajudou muito, né? Porque eu já tenho esse olhar mais amoroso para a diferença, uma tentativa de abraçar essa diferença. Foi um processo importante. Hoje em dia, na clínica, na psicanálise, eu trabalho com muita gente que migrou, que é justamente eu tenho uma escuta mais apurada porque eu passei por esse processo, né? E é um processo muito engraçado. Eu já tinha viajado tanto, eu já tinha morado fora 6 meses, eu sempre viajei muito, Giovana. Mas morar em Portugal, tô morando aqui há quase 4 anos, né? 4 anos. Esse morar definitivo, assim, eu não tenho mais casa no Rio. Isso muda tudo. Então, eu sempre mantive uma casa lá, e agora eu não tenho mais. Eu fico entre Lisboa e Rio, mas a minha casa está em Lisboa. Sim. Isso mudou tudo, isso me fez de fato uma imigrante. Sim. Eu mudei muito nesse processo. Continuo sendo a Thalita lá do Rio, né? Mas eu tenho uma outra compreensão das dificuldades que as pessoas passam nesse processo migratório. Percebo meus privilégios, né? Eu vim pra cá de certa forma privilegiada, foi uma escolha minha, não vim por uma necessidade. E são várias as narrativas dos imigrantes, cada um também na sua condição, na sua dificuldade, na sua... Mas o processo é difícil para todo mundo. Porque passa por construir uma imagem de si longe da família, longe das raízes, longe dos lugares que você identificava como seu. Sim.
Então é sair da zona de conforto totalmente. Totalmente. Eu lembro que logo quando eu cheguei, uma amiga minha que já morava há muitos anos fora, também no Rio, ela comentou: Giovana, a nossa casa tá dentro da gente. E eu assimilei isso como uma trouxinha mesmo, sabe aquelas coisas de, acho que é andarilho, gente que vem com um pau assim, uma trouxinha, isso, né? E é isso, eu sinto que a minha casa é assim, e quando eu chego em qualquer lugar eu abro meu coração e eu jogo a minha casa pra fora. E, obviamente, não é do dia pra noite que eu me sinto em casa, mas eu vou passando essa energia que tá dentro de mim. E quando você descobre que a sua casa tá dentro de você e você consegue fazer qualquer lugar a sua casa... Muda tudo. É um superpoder imenso também. Eu tenho... Volta e meia eu falo isso, né? Você é seu próprio lar, né? Tem uma música, uma canção que diz isso. E também pra mim foi isso, assim. Mas é um processo... Difícil, até você. Não é fácil. E mesmo aqueles que migraram por uma escolha, porque querem experimentar, nunca vai ser fácil, porque você se coloca numa situação onde, eu brinco que quase como nascer de novo. Porque você tem que reaprender tudo. Existe um jeito de ser no mundo fora do seu lugar. Então você tem que estar disposto a passar por uma infância, uma nova infância, um novo processo de infância. Porque é isso, você reaprende a viver. Realmente, como na infância, tudo é uma grande descoberta, tudo novo, é tudo maravilhoso, é um encanto muito grande. Depois você vai... Uma decepção muito grande, que é a adolescência do imigrante, né? Quando ele descobre assim, nossa, mas não é tudo isso que eu imaginava. É a adolescência do imigrante, né? Desconstruindo a família. Isso. Aí ele começa a sentir falta. E eu brinco muito que assim, migrar me fez mais brasileira. Então você se apega. Sim, eu comecei a escutar muito mais sertanejo até, música brasileira. Parece que a gente se fixa mais na identidade original, lá daquele lugar de origem da nossa, do que antes, porque é um lugar seguro realmente. É como se você... Então aqui eu faço questão de ser mais brasileira. Sim. Né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Também, qualquer lugar que eu vejo uma coxinha, eu falo, meu Deus, também. Eu nem como mais coxinha por conta do frango. Mas é isso, assim, é muito engraçado isso, essa coisa de me apresentar como brasileira. Eu fiz isso aqui, né? Como Gonçalves, como brasileira. E isso foi uma coisa se eu não fosse imigrante, eu não faria isso. Então também me fez perceber muita coisa que eu não percebia estando lá. Porque quando a gente tá muito próximo, não percebe. Porque todo mundo é brasileiro, então não é diferente. E aqui, nossa, eu percebi essas diferenças. Então, num primeiro momento tem o deslumbramento, depois tem essa questão de você falar, não é tudo isso. Aí vem a fase, né? Nas dificuldades que você fica, volto, não volto. Comparando, mas só que lá era melhor isso, lá eu Exatamente. Podia. E aí, você tem que passar por tudo isso pra, de fato, conseguir estar no lugar. E é um processo longo, muito, sim, demorado. É um processo longo, demorado. A psicanálise ajuda muito, falar ajuda muito, elaborar, organizar internamente todas essas mudanças ajuda muito, porque é isso, você tá num processo de... Eu fixo isso como uma construção de identidade, você se torna uma outra pessoa. Sim. Não é a mesma pessoa. Não. E é muito doido isso, do ir e voltar, né? Porque quando você volta pro lugar de como você era há esses 4 anos atrás, as pessoas te veem ainda com uma Thalita de 4 anos. Sim, só que e a você não é Thalita mesma. Passou por um filme que ficou pausado lá, que mudou tudo. Sim, não é a mesma pessoa. É muito doido. E ainda tem essa coisa também, isso é muito comum também. Eu vou voltar, né? A pessoa... E aí volta e quando chega lá, não tem mais nada a ver com isso aqui. Eu não tô mais nem lá. Porque é isso, depois que você faz esse processo de migrar... Você é do mundo, você não é Você é do mundo, exatamente. Você, mesmo voltando pro mesmo lugar, o mesmo lugar se tornou diferente pra você também. As pessoas mudaram também longe de você. Tudo mudou. É um processo da psicanálise. Que é o que eu te falei, o mundo, né? É você que mudou. Sim. O mundo tá o mesmo no sentido de que as coisas mudaram. Sim. A vida continuou, mas você mudou e aí isso não tem como voltar atrás. E o melhor de tudo é que as pessoas continuaram lá a viver sem você. E aí você percebe que você não é. Sim! Né? Não é aquela... Tão imprescindível. Não, ninguém é. E aí também isso também machuca. Isso machuca. Você fala assim, ué. É uma libertação também de uma responsabilidade. Sim. Que se eu não estiver aqui, tudo bem. Sim. Né? Então, ótimo. É o processo justamente de
que eu falei, né? É uma nova adolescência, então, né? Poderíamos dizer assim. É uma emancipação. Porque é uma emancipação, que você vê assim, o mundo existe além de mim, né? E é isso, essas pessoas vão estar vivendo além de mim, sem mim. Existe muita saudade, mas é uma condição, um novo olhar para si e para o mundo, né? Sim. E é uma mudança interna identitária que eu acho que não tem como você desfazer. Depois que você fez isso uma vez na vida, não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. Realmente, você se vai pro mundo. Você não é mais o mesmo. Eu sinto que você não cabe mais naquilo. Não falar que é menor do que você, mas que você já foi pra tão longe que voltar pra onde você estava, você não cabe mais em você, né? Olha, aproximando um pouco ao final, assim, falando um pouco dessa questão da amizade. Você é uma pessoa que acolhe muitos outros, que cuida das pessoas. Eu vejo isso, você com a sua família e também com as pessoas que estão ao redor de você. O que você espera deixar nas pessoas com quem você convive? Eu acho que, assim, meu acolhimento, eu tenho sempre o desejo de dizer e de falar para as pessoas que elas são vistas, que elas são amadas. Acho que o que eu espero é que as pessoas percebam que elas não estão sozinhas. A gente vai sentir solidão na vida, mas eu sempre quero que as pessoas lembrem que elas não estão sozinhas no mundo. Que a gente tá numa rede conectados. Eu acho isso muito importante. E isso não quer dizer que, assim, eu considere que a solidão seja ruim totalmente. Não, acho que a gente não tem como se livrar de uma solidão. A gente nasce e morre, né, sozinha, assim. Tem uma individualidade, tem uma condição de individualidade. Mas o que eu queria deixar para as pessoas é a ideia de que, e acho que é por isso que eu tenho tanta essa coisa de acolher o outro, de me conectar com o outro, de que apesar de tanta solidão e da individualidade, né, você não tá sozinho, você tem o outro, né, você tá num mundo com o outro, e que apesar de ser um inferno, como dizia Sartre, né, isso também é uma visão de uma possibilidade de paraíso que a gente pode construir juntos. Então é uma coisa, eu acho que é isso, assim, no final das contas é em torno do amor. Pra mim, né, é a ideia de que o amor é possível e que eu acho que é o mais importante. Pra mim, o acolher é amar esse outro, né? É amar esse outro, acho que me conectar com esse outro e deixar a mensagem de que ele não tá sozinho no mundo. Ele tá sendo visto. Acho que a ideia maior minha é essa, assim. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, você tá sendo visto. Tem alguém que te vê, eu te vejo. Então, se eu passar pelo mundo e as pessoas conseguirem, assim, lembrar de mim como alguém que via esse outro, tá bom. Que máximo. E é interessante porque muita gente fala do seu olhar, né? Então, você realmente passa essa imagem no literal também. Já conquistei gente, assim, com olhar. Tá, agora a última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem aí. Uma mensagem? Ai, gente, o que eu poderia deixar de mensagem é: sejam curiosos. Lembrem-se que da mesma forma que o melhor passa na vida, o pior também passa. As tempestades, elas são passageiras. Sofrimento faz parte da vida, mas dá pra sofrer menos. Terapia tá aí pra ajudar nisso. Tem outras formas terapêuticas. Se agarre naquilo que você, né? Tem gente que vai pra fé, enfim, meios que você consiga olhar o mundo e sofrer menos, porque a angústia é uma condição humana, você não vai conseguir se livrar disso, mas tem como ter um pouquinho menos de sofrimento no percurso. Tem como, né? Sim. Consigam olhar pro outro, né, de forma amorosa. Acho que essa é a mensagem que eu deixo. Então, procurem ser curiosos, procurem não se desesperar no meio do caos, porque vai ter caos. O desespero só atrapalha mais. E façam amigos. Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas. Isso diz respeito ao amor também, né? Façam amigos, porque é muito importante na vida, no correr da vida, que embrulha tudo, vamos dizer Guimarães, você ter os seus amigos. Né? Não quer dizer que você vai entregar a tua vida aos teus amigos, mas quer dizer que você vai ter um abraço, você vai ter alguém com quem compartilhar a vida. Só isso já seria maravilhoso, mas a gente ganha muito mais do que isso, do que o compartilhar a vida. Elas são um verdadeiro consolo na angústia do mundo. Então, façam amigos. Nossa, que lindo isso. Caraca. E Thalita, onde é que a gente pode te encontrar? Agora é o momento de você vender o seu peixe. Ai, gente, eu sou péssima pra vender meu peixe. Podem me achar no Instagram, Thalita_Ramos.s, que é o Thalita Ramos, procura Thalita Ramos. Vai me achar por lá. Então, por lá sempre tem alguma novidade, né, sobre filosofia e psicanálise. E tem um contato para quem quiser fazer análise comigo. Dou alguns cursos também para algumas plataformas de desenvolvimento de pensamento filosófico no Rio, que são plataformas
brasileiras, Uhum. grupos de brasileiros que estão fomentando o trabalho da filosofia, né? Então eu tenho alguns cursos que estão sempre aparecendo por lá, algumas aulas avulsas. Ótimo. Tem sempre alguma coisa acontecendo, né? Só me procurar pelo Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil de me achar. O Facebook também, que é Thalita Ramos. No Instagram do Papo Entre a Gente também vai estar a fileirinha dedicada a esse episódio e eu vou te marcar também. Então, maneiras de te encontrar não vai ser o problema. É fácil, gente. Se der alô e me chamar pro café, é mais fácil ainda. Não tem como me encontrar. Então, Thalita, muito obrigada Muito mais obrigada. uma vez. Fico muito contente. Obrigada de pelo receber. café, por me De receber nada. aqui. Obrigada, Sara. Sara ficou aqui escutando, assistindo o podcast na íntegra. E é isso. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Mas tem muito que estar aí. Este podcast é uma produção de Papo Entre a Gente. Roteiro de Giovanna Crispino e a trilha sonora é a melodia original da minha música Lies, criada e produzida por Marquinhos. Episódios novos todas as quintas-feiras. Obrigada pela audiência e até logo!